Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está feliz aqui essa noite, animado? Glória a Deus. Deus é bom. Só recapitulando aí o que o pastor Alexandre falou, toda a arrecadação dos lanches, esse mês vai ser em prol do retiro dos jovens, para que os jovens consigam pagar seus passaportes. Amém? Hoje é uma noite de celebração de ceia. Vamos celebrar a nossa vitória em Cristo Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 12. Dinho, me dá um retorno legal aqui. Hebreus, capítulo 8, verso 12. Hoje você vai aprender a se ver da maneira que Deus te vê. A maior crise que o ser humano vive é a crise de identidade. Tudo está ligado à nossa identidade. Desde o princípio, desde a criação. Quando o diabo atacou Adão, ele atacou a identidade, o caráter de Deus e a identidade do homem. Eu quero reapresentar você a você mesmo hoje. Quem entende aqui que nós somos gente da nova aliança? Você sabe o que é a nova aliança? Eu não estou falando do nome de uma igreja. Quando eu me converti, eu só aprendi que nova aliança, eu passava na frente, estava lá, Igreja Batista da Nova Aliança. E nova aliança para mim, eu achava que começava em Mateus. E não entendia que a Bíblia tinha dispensações ou alianças que Deus fez com o homem. E muitas pessoas estão na nova aliança, vivendo sobre a velha aliança. Toda a Bíblia ela é importante, mas nós estamos em uma nova dispensação. E essa dispensação é chamada aliança da graça de Deus, que é baseada no amor de Deus e no favor imerecido de Deus. Amém? Amém. Por isso que é uma aliança de fé. Fé agora é a moeda do céu. Pela lei mosaica, era o homem, primeiro o homem tinha que ser fiel a Deus, obedecer para que Deus pudesse abençoar o homem. Na nova aliança, Deus primeiro age, fazendo a parte dele, consumando sua obra consumada, e nos capacita, até para a gente crer em Deus, nós dependemos dele. Tudo mudou através da nova aliança. Só que muitas vezes você nasce de novo, seu espírito nasceu de novo, mas você ainda tem um software antigo. Você precisa entender que o que fazia de você um pecador era a raiz que habitava em você, a raiz de pecado. E muitas pessoas não sabem distinguir o que é pecado, hamartia, e pecados, hamartanos. As pessoas não sabem a diferença entre pecado e pecar. Então muitas vezes, por não entender sua identidade, não saber o que aconteceu em Cristo, você se identifica com o seu comportamento e não com a sua verdadeira realidade em Cristo Jesus. Então vamos começar no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 12. Deus fez uma nova aliança. Você era para saltar dessa cadeira hoje. Porque a aliança da lei, para você ser abençoado, dependia da sua performance, dependia da sua obediência. Nessa nova aliança, o que faz Deus te abençoar é a obediência de Jesus. A nossa obediência é fruto da obediência dele. Porque ele obedeceu, agora ele me capacita a obedecer. Agora você pode obedecer a Deus, porque Jesus cumpriu. E agora o próprio Deus habita em você, te capacitando a viver a vida dele. Isso é cristianismo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, Paulo disse. É Cristo vivendo em nós. O que faz de você um cristão não é o fato de você ir à igreja e sentar em um banco. Não é porque você dá dízimo. Não é porque você oferta ou fez a escola bíblica dominical. Não. O que faz de você um crente é Cristo vivendo em você. E muitas pessoas nascem de novo, mas elas não sabem quem elas são. E quando essas crenças, essas coisas de carência afetiva, de rejeição, elas nunca vão ser vencidas enquanto você não souber verdadeiramente quem você é. Enquanto você sabe que é aceito no Senhor. Hebreus 8 e 12, vamos embora. Hoje eu já peguei na bucha. Verso 12 diz: pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus. Ao proclamar nova
esta aliança ele transformou em antiquada a primeira. Vamos começar do verso 10. Verso 10 de Hebreus 8. E esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei minhas leis em suas mentes e as escrevereis em seu... A antiga aliança, a lei mosaica, porque houveram outras alianças, mas a mais recente, antes da aliança, da nova aliança, é a aliança da lei, ou aliança mosaica. Essa aliança é a ação do homem para com Deus. A nova aliança, você vai ver que quem faz a ação primeiro é Deus. Eu perdoarei, eu escreverei, eu ensinarei, eu serei seu Deus. Então é Deus agindo primeiro. Você não se tornou um cristão por causa do seu bom comportamento. Você nasceu de novo por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Agora, quem nasceu de novo pode ter um bom comportamento. Só que pessoas podem não ser nascidas de novo e ter um bom comportamento, e isso não garante que ela vai para o céu. O bom comportamento é importante, gente. Tem consequências para os nossos erros. Mas eu estou falando da maneira como Deus te vê. E a gente só vai entender como Deus nos vê a partir da Bíblia, do que a palavra de Deus diz, e não do que eu acho, e do que eu penso, ou do que eu aprendi religiosamente, ou pelas tradições espirituais e religiosas. Então, o livro de Hebreus está dizendo, essa é a aliança, essa é a noite de ceia, e eu quero entrar um pouco sobre o poder do perdão. Olha que coisa interessante, essa é a aliança que farei com a casa de Israel, passado aqueles dias, porque essa é uma profecia de Jeremias 31. Jeremias 31, ele disse... Virão dias, diz o Senhor, e aí ele cita esse texto, que ele vai visitar a casa de Israel, vai tirar o coração de pedra, dar um coração de carne, transformar, dar um espírito novo, e habitarei no meio deles, serei seu Deus, eles serão meu povo. Ali era sobre o novo nascimento. Ezequiel também, capítulo de número 26, 36, fala sobre esse novo nascimento. Só que aqui o novo nascimento já tinha acontecido. E o escritor de Hebreus está trazendo os judeus para o entendimento da nova aliança, do que aconteceu. Porque eles estavam voltando às práticas de matar animais. Estavam insultando o sangue da nova aliança. Eles estavam achando que o sangue de bode e de touros era muito mais valioso do que o sangue que desceu naquela cruz. Só há um sangue perfeito. Amém? Hoje nós vamos ceiar porque um dia teve a Páscoa. No livro de Êxodo, capítulo 12. E aquela Páscoa foi a visitação do anjo destruidor no Egito. E quando o anjo da morte entrou no Egito, a Bíblia diz que toda a casa dos israelitas que tinham os umbrais, a porta que era de madeira, umbral de madeira pinchado com sangue, que é o símbolo da cruz, o anjo da morte, quando olhava para aquela casa, ele entendia, o primogênito aqui já morreu. Por isso que Jesus, ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Amém? Então o anjo via que o primogênito ali já estava morto. Então ele passava por cima, é por isso que deu o nome de Páscoa. A ceia, na verdade, ela vem da Páscoa. Que todo aquele pães asmos, tudo aquilo aponta o sacrifício de Jesus, seu sofrimento na via dolorosa até a obra de redenção. Só que o que é interessante é que não foram as pragas no Egito que salvaram Israel, foi o sangue. Só houve a libertação do Egito depois do sangue. E Paulo diz que quando eles atravessaram o mar, foram batizados nas águas. Aleluia. Tudo na Bíblia é espiritual e aponta para Cristo. Então, não era o bom comportamento que fazia com que o anjo da morte não entrasse naquela casa. Era a proteção pelo sangue. Se os israelitas, debaixo de uma aliança inferior, que era a aliança abraâmica ainda em vigência, eles foram livres do anjo destruidor por causa do sangue de um animal que apontava para o sangue de Jesus. Você não tem noção do que o sangue de Jesus é na sua vida hoje. Diga, eu estou numa aliança superior. Se eles viram favor, se eles viram bondade, se eles viram graça, se eles viram o amor de Deus, se prepare para o que vai acontecer agora na sua vida na nova aliança. Não é um retrocesso. Levante sua mão, diga, eu estou numa aliança superior. Diga, eu verei a bondade do Senhor. Eu verei milagres extraordinários. Se debaixo de uma aliança inferior houve tudo aquilo, agora não é para ser diferente. O que está acontecendo é que a nossa crença está errada. Tem alguém aqui comigo? Então vamos lá.
Essa é a aliança que eu vou fazer com a casa de Israel. Passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei minhas leis. Quem é que vai gravar? Diga Deus. Na sua mente, e escreverei no seu coração, e lhe serei seu Deus, eles serão meu povo. Verso 11. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo conheça o Senhor, porque agora Deus habita. É um relacionamento mais próximo. Qualquer um aqui, independente do seu grau de maturidade espiritual, pode ouvir a voz de Deus no seu coração. E deixa eu te dar uma boa notícia, Deus fala com você todos os dias. O problema não é a voz de Deus, ou ouvir Deus, o problema é a menção de outras vozes que você anda ouvindo. O problema são as outras vozes. Então vamos lá, tentando tirar você do propósito e do plano. Conhecerão do menor ao maior. Agora o verso 12, onde eu comecei. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar dos seus. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar dos seus. Estão me ouvindo bem aí atrás? Aumenta só um pouquinho meu retorno, Dio. Verso de número 13. Ao proclamar esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira. E o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Essa nova aliança de Deus, ele está dizendo, eu vou ser misericordioso com toda a sua injustiça. E não vai se lembrar dos seus pecados. Sabe, imagina uma criança que acabou de nascer em um hospital. Alguém pode olhar para ela e dizer que passado terrível teve essa criança? Alguém pode dizer isso? Vocês estão aqui, gente? Vocês estão animados mesmo? Vocês podem me responder? Sim. Então, uma criança que acaba de nascer, ela tem passado? Por quê? Por quê? Acabou? Quando você nasceu de novo, não é que você ficou sem passado, é que diante de Deus ele não tem mais como se lembrar. Então todas as vezes que você vai a Deus, Deus, ó Pai, me perdoa porque no ano passado, sabe, a maior arma do diabo, e é a raiz mais profunda. Tem pessoas que estão em depressão, em problemas de ansiedade, porque existe uma coisa chamada condenação e culpa. Ela é a mãe de todos os medos. Está enraizada no subconsciente do ser humano. E ele não consegue perceber isso. Só que a gente precisa entender o que aconteceu em Cristo Jesus. Porque se você não entender o que aconteceu em Cristo Jesus, você não vai entender a aliança que você está. E Deus não quer você carregando esse fardo de culpa e de condenação. Porque Ele não quer você carregando isso. Imagina que Itauana, ela compra um carro. E junto com esse carro vem 30 prestações de R$1.000. Quando ela pagar a 30ª prestação, no mês seguinte, o banco lhe envia uma carta dizendo que tem mais uma. O que é que ela vai fazer? Ela vai pagar? Por quê? Diga assim, já está quitado. Diga, já está quitado. De novo, já está quitado. O que já está quitado não pode ser pago novamente. O diabo vai gerar boletos na tua vida, mas a coisa que você tem que apontar para ele é que na cruz Jesus pagou por todos os seus pecados. E por mais que na sua mente o diabo lembre, Deus não se lembre. Quando você vai pedir perdão, ele vai dizer, não sei de quem ele está falando. Quando eu olho para Itauana, quando eu olho para Juliana, quando eu olho para Roberto, quando eu olho para Pedro, para Paulo, para João, eu vejo alguém em Cristo Jesus. Eu vejo uma nova criação, uma nova natureza, uma nova identidade, o meu poder, o meu espírito, minha palavra, minha unção, minha graça sobre a sua vida. Você nunca vai viver triunfante enquanto se vê pela velha vida. Você precisa se ver pela sua nova identidade. Você precisa entender o que aconteceu em Cristo Jesus. Amém? Se puder me dar uma melhorada no meu retorno aqui, eu não estou me ouvindo bem. Vamos para Efésios capítulo 1, verso 6. Deus, quando olha para você, Ele não julga você e avalia e mede segundo suas imperfeições. Eu não estou dizendo que Deus fica feliz quando você vive errando.
Tem coisas que desagradam o Senhor. Amém. Só que aqui a dívida foi paga, porque Ele já puniu no corpo de Jesus todos os seus pecados, para louvor da sua gloriosa graça, o qual nos otorgou gratuitamente. Foi como? Que foi otorgado você agora tem como direito isso veio para você. Ele foi dado gratuitamente. Não foi o seu esforço, não foi o seu merecimento, não foi quantas vezes você orou, foi à igreja. Foi feito por causa de Jesus. Aleluia, tem alguém comigo? Verso 7, nele temos o quê? A redenção. O que é redenção? Imagina que é o livramento de um mal pelo pagamento de um preço. Então ele diz, nele quem? Se alguém está em? Se alguém está em? Você está onde agora? Você está onde agora? 1 Coríntios 15, 22. Depois a gente volta para Efésios 1, 7 de novo. Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos são o quê? Ou está em Cristo, ou está em Adão. Só que em Adão eu fui o quê? Está aí, irmão, na tela? Quem está com Bíblia aí, por favor, vamos para a sua Bíblia aí. No celular, no papel, no pano. Me ajuda, pelo amor de Deus. Todos em Cristo serão o quê? Agora eu estou vivo para Deus. É uma nova vida. E agora nós estamos vivos, estamos mortos. Romanos 5:12 diz que a morte entrou por causa do pecado, mas a vida entrou por causa de Cristo. Vamos para João 10:10. Em Adão todos morreram. Ou você está morto em Adão, ou está vivo em Cristo. Isso é uma posição, é um lugar espiritual. E você não adquire esse lugar por seu esforço. Quando nasce de novo, você é transportado. Você é levado do império das trevas para o reino da luz. E Deus te avalia, te julga baseado em Cristo, não baseado em você. O problema é que você não se vê em Cristo. É por isso que o seu comportamento não muda. O ladrão vem matar, se não roubar e destruir. Eu vim para que tenham e vida em plenitude ou abundância. Só que vida aqui não é bios. No grego a palavra bios é estudo da vida. Por isso que biologia, estudo da vida humana. Essa vida aqui é zoe no grego. É a própria vida de Deus, a própria habilidade de Deus em nós. Você já parou para imaginar? Você tem a própria habilidade de Deus em você, a própria vida, a própria essência, a própria natureza. Então Deus não fez um melhoramento. Não é uma coisa que eu aceito a Jesus e agora eu vou para um discipulado, e depois do discipulado eu faço um voto para descer as águas. E, irmãos, as pessoas aceitavam a Cristo e desciam as águas na hora. Hoje as pessoas colocam regras, a gente respeita, amém? Mas biblicamente não é bíblico. Uma pessoa para se batizar não precisa fazer discipulado. E depois do batismo ela vai ter um compromisso maior. A gente nem jura. Obedece o pastor. Eu quando fui me batizar, o pastor disse: você jura obedecer o pastor, a doutrina da igreja e tal. Era um compromisso sério. Eu tinha medo, eu passei meses para me batizar. Mas a Bíblia diz que o eunuco em Atos capítulo 8, Filipe estava pregando em Samaria, o poder de Deus comendo no centro. Os demônios gritavam, paralíticos andavam, cegos viam, mortos ressuscitavam. Aí tocou fogo naquela cidade. Um homem cheio do Espírito foi trasladado pelo poder do Espírito Santo para um outro lugar. E quando ele chega nesse lugar, tem um etíope, um príncipe de Candace. E quando ele estava ali, a Bíblia diz que um eunuco, e ele ia caminhando, e o Espírito de Deus, olha, é um cara que, Deus é um Deus que se importa com multidões, mas se importa unicamente com você na forma singular. Você vai ver que Filipe está pregando para uma multidão, mas vai lá para pregar para uma vida. Os dons não operam só para a igreja. Está na hora de operar nos dons, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, em qualquer ambiente. Talvez Deus te colocou naquela empresa só para salvar uma alma. Talvez você foi para aquela faculdade para mudar a vida de uma pessoa só.
Filipe ganhou multidões, mas o mesmo Filipe agora vai para Samaria. E quando ele vê o cara lendo o livro do profeta Isaías e não entendia, vê que coincidência, coincidência. E ele diz: entende tu que lê? Ele diz: como eu vou entender se não há quem ensine? Por isso que Isaías diz: quem deu ouvido à nossa pregação, como ouvirão se não há quem pregue? Só que o cara começa a dizer: esse que Isaías está dizendo, aí fala de Jesus. Quando ele fala de Jesus, o cara para a carruagem e diz: o que é que me impede de descer as águas? Ele disse: você crê que Jesus é o Filho de Deus? De todo o coração ele creio. Para a carruagem, batizou o cara. Na hora, não existe essa regra. Então não é um melhoramento. Quem já ouviu falar de uma palavra chamada metamorfose? Mas não é a música de Raul Seixas. Quem fez aqui ciências? Na 8ª série, 7ª série. Começa na 7ª, né? Na minha época era na 7ª, gente. Agora mudou tudo. Na sexta série era. 6ª série. Do ensino primário. Primário, né? É. Não? É o quê? Fundamental. Primário é... Foi mal. Deixa pra lá. Ainda bem que tem professores aqui hoje para me corrigir. Minha mãe foi professora. Só que minha mãe tem um problema com R. Cadê ela? A melhor professora que eu tive, ali que me ensinou a ler. Faça assim, mãe. Fui para várias escolas, foi ela que me ensinou a ler. Ju duvidou um dia desse: como é que tua mãe foi professora? Aqui a prova, eu aprendi a ler com ela. Então vamos embora. A metamorfose é um processo que a borboleta sofre. Já viu uma borboleta, depois de ser largata, virar borboleta, voltar a ser largata de novo? Hã? Você não sabe o que aconteceu com você, espiritualmente falando. No dia que você nasceu de novo, 2 Coríntios 5:17, por favor. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Isso não é um processo espiritual. Isso acontece exatamente na hora. Puf. Não é um melhoramento que vem com batismo, com discipulado. Se você creu em Jesus, acabou de nascer de novo. E deixa eu dizer uma coisa: a coisa mais importante para o ser humano é ser nascido de novo. E a coisa mais importante para um crente é aprender a renovar sua mente. Renovar a mente não é um processo que acontece de uma vez, é para toda uma vida. Esse é o problema dos crentes. Eles nasceram de novo, aconteceu a metamorfose espiritual, mas agora, o que é que está acontecendo com muitos? Não renovam a sua... Porque o velho homem deixou um vírus no seu software antigo. Você não tem mais raiz de pecado. Eu não estou falando hamartanos, ações de pecar. Eu estou falando estado. Pecado como estado. O que fez de você um pecador? Romanos 5:19. Presta atenção, isso é importante. Eu vou entrar aqui no assunto, eu estou dando uma base de novo. E vou dar de novo, até algumas pessoas entendem: porque aquela igreja pega graça, o povo faz o que quer. Você pregando lei, pregando graça, as pessoas fazem o que querem porque elas querem. Tem nada a ver com ensinamento. Tem a ver com dar ouvido. Judas andou com Jesus e continuou sendo Judas. Quanto mais Gleice, se Jesus pregou e Judas não foi transformado, quanto mais eu. Eu não tenho poder para mudar ninguém. Agora, qualquer um que entender a palavra de Deus e praticá-la vai mudar de vida. Será a casa edificada sobre a rocha. Que pode vir os ventos, as chuvas, bate nessa casa, ela não cai, porque ela tem uma estrutura que não é humana, é espiritual. Está baseada em verdades que vão perdurar para toda a eternidade, que sustenta o universo, quanto mais a tua vida. Sendo assim como por um homem, sendo assim como por meio da desobediência de um só, muitos se tornaram o quê? De que maneira a gente se tornou pecador? Nem foi você que pecou. Como você se tornou um pecador? Diga: eu nasci de Adão. De novo, eu nasci de Adão. De novo. Quando entra verbo, é hamartando, as ações do pecado. Eu nasci de novo, mas ainda eu tenho ações de pecado por causa dos vestígios do velho homem, mas eu não tenho mais raiz. Romanos 6, verso de número 6. Por favor, vamos começar do 1.
Vocês gostam de Bíblia? Vamos ler suas Bíblias em casa? Sim. Yes. Então, qual seria a conclusão? Porque Romanos 5:21 diz o quê? Aonde abundou o pecado, superabundou. Ele não está dizendo que quanto mais eu peco, mais graça vem. O que ele quer dizer é que não se compara a queda com o que Jesus fez. Aonde o pecado trouxe destruição, o que a graça faz é superabundante. Sua vida nunca vai ser a mesma de quando você estava sem Jesus. Mas pastor, depois que eu me converti é um aperto. Isso é crença, gente. Você tinha aperto do mesmo jeito e não prestava atenção, porque você não tinha percepção do mundo espiritual. Mas você vivia um perrengue de vida, vivia com medo, não sabia o amanhã. Mas hoje, se você fechar os olhos, vai estar alguém no teu velório dizendo: ele combateu o bom combate. Sua vida não é mais a mesma. Então, qual a conclusão? Se a graça aumenta com o pecado, vamos pecar mais. É isso? É assim? Não, vamos pecar, gente, porque é gostoso. É não. Quando você nasce de novo, seu espírito fica triste. Faça algo de errado para você, você não fica mal? Você não fica bem. Nem quando você não era crente e agora que é cristão, que tem uma nova natureza, o Espírito Santo habitando, você não fica feliz quando erra. Só que você precisa entender que quando você erra, você não perde a sua identidade. E é aí que você tem que voltar para a crença na sua identidade, para que você não se perca no comportamento. Porque a gente, quando erra em uma área, a gente tenta mudar o comportamento, mas o comportamento não é a raiz do problema. É a crença desajustada no coração que precisa mudar. Porque a gente está olhando para o fruto, mas o fruto sem a raiz, ele não existe. E muitas vezes existem crenças em nós que a gente... Quantas vezes a gente tentou mudar algo? Mudar o comportamento com a esposa mudar com o marido, e a gente tenta mudar em tanta coisa, a gente acaba cometendo a mesma atitude, o mesmo erro, porque a gente está só tentando aliviar ou mudar algo que é superficial, mas não vai na raiz mais profunda, que é a crença correta que precisa mudar. E a crença correta para mudar, ela vai precisar da palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, que penetra onde a medicina, onde a psicologia, aonde nenhum ser humano consegue ir. A palavra de Deus vai lá e muda você. Porque o cara que cometeu todos os erros era aquele velho cara, e para ele sair daquele lugar, ele tem que ser uma pessoa diferente. Para ser uma pessoa diferente, ele precisa de transformação, e é de dentro para fora, não de fora para dentro. A religião olha muito fora, ela mascara, é igual aquela figueira que Jesus amaldiçoou, só tem folha, mas não tem fruto, não tem essência, é aparência, e as pessoas gostam dessa coisa de aparência, mas Deus vê por dentro. Quando foram ungir Davi, pegaram logo Eliabe, musculoso, bonito, já era do exército, mas Deus disse: ei, para, não bota a mão nesse cara, porque eu não olho como o homem olha. Você não sabe quem está sentado do seu lado hoje. Tem pessoas aqui que têm um chamado extraordinário na sua vida, e tudo que precisam nessa noite é se olhar da maneira que Deus te vê. Você na sua casa precisa se ver da maneira que Deus te vê. O problema é que você está se vendo toda uma vida baseada nos traumas que passou, nos problemas que vivenciou, no ambiente que cresceu, viveu, mas agora você nasceu de novo, tem uma nova realidade espiritual. Se alguém está em Cristo, é uma nova... E eis que tudo se fez. Tem uma tradução na Bíblia de Jerusalém que diz: e eis que se fez uma nova realidade de vida. Você tem uma nova realidade de vida, mas não aprendeu sobre essa nova vida. O que você aprendeu foi sobre comportamento, sobre o que tem que fazer certo ou errado, mas não quem você é. Mas agora o Espírito Santo vem, Jesus vem para te ensinar quem verdadeiramente você é. É aí onde você triunfa sobre o diabo e sobre o pecado. Então volta para cá. Então qual conclusão a gente vai ter? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja mais ressaltada? É isso? Verso 2: de forma alguma nós que morremos para... Ei, olha para alguém e diga: Deus não te libertou do pecado. De novo, Deus não te libertou do pecado. Deus te fez morrer para o pecado. Você morreu. Vou dizer igual a Tirulipa: morreu. Agora que morreu, se veja morto. É a carne, pastor, é a carne, é a carne, é a carne. Você se vê na carne. Que tal se ver morto?
Que tal Deus, quando olha para você, vê morto? Aquele velho Saulo morreu, agora eu estou vendo um Paulo. Para de se ver como Saulo e começa a se ver como Paulo. Mas não é Saulo, meu irmão, não, é Saulo da Bíblia, tá? Falando da velha vida e da nova vida. Vamos lá, gente. Como seria possível desejar viver sobre isso? Desejar viver debaixo de jugo que Deus já te libertou. Verso de número 3. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo fomos igualmente batizados na sua. Isso é identificação. Quando Jesus morreu, não era ele que morria, era eu e você. Jesus não morreu por ele. Ele assumiu o meu e o teu lugar. Quando ele estava sendo morto, eu e você estava morto, e Deus viu eu e você. Quando você crê em Jesus, Deus vê você lá naquela morte. Mas Jesus não ficou morto. Olha o que é que ele diz. Fomos igualmente batizados na sua morte. Verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. O batismo aqui não é das águas, é o batismo no corpo, é o novo nascimento. Posso ouvir um amém? Com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos o quê? E nós vivamos uma nova, eu gosto daí, novidade de vida. Novidade de vida. Novidade de vida. Novidade de vida. É uma vida crescente, é uma vida de relacionamento. Você vai aprendendo quem Deus é, sabendo quem você é, vai crescendo. Os medos vão indo embora, a segurança vai desaparecendo. Aquele desejo para as velhas práticas vai sumindo. E você vai enxergando, você vai vendo. O seu mundo muda, sua percepção do ser humano muda. Sua maneira de julgar os outros muda. Porque se não fosse por causa de Jesus, todo mundo ia para o mesmo lugar. Mas a gente tem uma vida meritocrata. Aprendemos isso com a humanidade. Após a queda, a gente é muito meritocrata. Por quê? Ninguém que tirava 3 em matemática ganhava presentinho dos pais. Então a gente cresceu no sistema do perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele é terrível. Porque você pode fazer 10 coisas, tem 10 coisas para fazer. Fez 9 boas, 1 errada, você já fica o dia mal. Ele traz uma ansiedade sobre o ser humano. Só que ninguém aqui é perfeito. E Deus não escolheu nos amar sendo perfeito. O amor dele nos aperfeiçoa, amém? Mas ninguém aqui é perfeito. Só Jesus é perfeito. Em outras palavras, todo mundo aqui vai errar. O problema é que a gente classifica os erros dos outros por aquilo que não fazemos. Aonde a gente é bom, julgamos os outros. Você fala mal de quem se divorciou, você nunca esteve lá para saber o que a pessoa passa. Se a gente tirasse um tempo para entrar no lugar das pessoas, ou tomar o lugar delas, a gente não julgava ninguém. Até porque a Bíblia não nos colocou como juízes das pessoas. A Bíblia manda você olhar para si mesmo. Porque eu sei o que eu posso mudar, mas eu não sei o que eu posso mudar em Bruno. Eu sei o que eu posso mudar em mim. Eu não estou dentro dela para saber o que ela tem. Agora eu sei o que eu tenho. Eu sei o que eu sinto. Eu sei o que eu penso. E é sobre isso que eu posso mudar. Mas eu não tenho como mudar a vida do outro. Porque eu não estou dentro dele. Eu posso ver o comportamento e julgar, mas não sei o que está dentro. Todo mundo sério. Vamos lá, verso 5. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua. Se Deus nos vê morto em Cristo, também nos vê ressuscitado com ele. Verso de número 6, essa é a chave. Pois temos conhecimento de que a nossa velha... Lembra que a gente... Como foi que a gente se tornou pecador? Olha a lição de casa. Como foi que a gente se tornou pecador? Pegou, não foi? 1 Coríntios 15, 22. Volta para cá. Pois temos conhecimento, vocês aprenderam essa noite, o conhecimento chegou, de que a nossa velha natureza, que veio de Adão, foi o quê? Com ele quem? Com ele quem? Diga, quem nasceu de novo aqui? Por favor, levanta a mão. Diga, eu não tenho mais uma natureza de pecado. Diga, eu tenho um novo coração, um novo espírito. Pastor, então por que tenho vontade de pecar? Boa pergunta. Porque eu tenho vontade de matar a minha sogra. Eu não tenho essa, que a minha é como uma mãe. Eita, alguém se denunciou aqui dentro. E ela faz suas camisas, miserável. Não vou dizer quem é, pode cortar o meu pescoço. É uma brincadeira, gente. Sei o quanto Davi ama a sua sogra. Ele disse para mim, ela é uma mãe. É um anjo que Deus colocou na minha vida. Essa vontade que você tem não vem do seu espírito que nasceu de novo. Vem do seu software antigo.
que precisa de um processo de quê? Quantas vezes? Até bater a rebota, ou Jesus voltar. Vou melhorar, bater a rebota é algo feio. Até combater o bom combate. Se derramar como libação. Tem alguém comigo? É um processo. Não ocorre de uma vez só. E é esse o problema das pessoas. Porque a coisa mais importante para todo ser humano é ser nascido de novo. E a coisa mais importante para um crente é renovar, aprender a renovar sua mente. Que não é um processo que ocorre de uma vez só. Ele é Pare de renovar sua mente uma semana para você ver. Um dia, se tiver sob pressão, parece que você é um descrente. Amém? Então, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão, lembra que a gente herdou essa coisa de Adão? Aqui eu estou falando de hamartia, estado de pecado, não hamartanos, ações de pecar. Foi o que, gente? Crucificada com Cristo. Diga, meu velho homem morreu, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse o quê? Destruído, para que nunca mais venhamos servir, aqui é ser escravo do pecado novamente. Você pode até pecar, mas você, diante de Deus, não é mais escravo. Antes você pecava porque era escravo, tinha uma natureza, agora não é mais. Verso 7. Porquanto todo aquele que já morreu, já foi o quê? Efésios capítulo 4, verso 24, vai lá. Eu estou falando da sua nova identidade em Cristo, de quem você é aos olhos de Deus. Você precisa aprender a se ver da maneira que Deus te vê. Paulo está dizendo agora na nova aliança, nos ensinando a nos revestir do novo homem, criado para ser o quê? Semelhante a Deus, em justiça, em santidades, proveniente da verdade. Eu estou falando de quem? Lembrando, 1 Tessalonicenses 5:23, o homem, o ser humano, é um ser tripartidário, espírito, alma e... Quem é que nasce de novo? O meu ser real é o espírito. A minha alma não nasceu de novo, meu corpo não nasceu, não foi transformado em um corpo de glória. Então ele diz que no espírito você já é o que? Semelhante a Deus, se revestir dessa nova natureza. E ele diz que é em santidades provenientes da verdade. Então quando você coloca um novo homem, você está colocando retidão, santidade e justiça. Vamos para Efésios 1:13, rapidinho, vai. Quando você nasceu de novo, não impactou seu corpo, não impactou no seu peso. Tem gente que pensou que nascendo de novo ia perder 20 quilos. Não, vai ter que fechar a boca mesmo. Você ri porque não é você que tem que perder peso. Mas é só mudar o mapa mental que você perde rapidinho. O problema de perder peso é que você está olhando para a dificuldade e não para a crença do coração. Quando mudar a raiz, muda o comportamento. E a raiz nesse caso é uma crença. A gente come coisas para saciar a nossa satisfação. Eclesiastes, Salomão diz que o homem criou coisas dos sentidos para satisfazer algo que só Deus consegue preencher. Amém. Amém. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade. Que palavra é essa? O evangelho da graça. Olha o que o evangelho da graça faz. O evangelho da vossa salvação. E nele, tendo também crido, fostes selados com quem? Que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Diga em alta voz: eu fui selado com o Espírito Santo. Aleluia. Uma parte sua já é perfeita. Que parte é essa? Já pode ir para o céu. Verso 14.
que é a nossa garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. A palavra selado aqui é a mesma palavra que as pessoas usam para selar alimentos. Quem já viu que as pessoas selam alimentos para colocar na geladeira? Coloca tipo um plástico para que aquilo que é ruim não entre e o que é bom não saia. É o que aconteceu com o seu espírito. Há uma proteção espiritual sobre o teu espírito. Você não tem mais natureza de pecado, você nasceu de novo. Amém? Então, o problema é que a gente se identifica com o comportamento e não com a nossa identidade. Jesus não veio para trazer bios, ele veio para trazer Zoe. A própria vida de Deus, a habilidade de Deus de viver em você, da vida de Deus em você. Hebreus 10:10, vai lá rapidinho. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez. Espera aí, o que é que a Bíblia está dizendo? Que nós fomos o quê? Santificados de uma vez por todas. Você já entendeu isso? Quando você nasce de novo, Deus já te vê santo. Não por causa do seu comportamento, mas por causa do que Jesus fez. Se ver dessa forma, te faz viver em santidade. Vamos lá. Como a gente foi santificado? De que maneira? Como que a gente foi santificado? Hein, gente? Diga, por meio de uma única oferta. Foi o corpo de Jesus em oferta que nos santificou. Vamos ver o verso 14. Eu estou falando que através do seu sacrifício Ele cuidou dos nossos pecados de uma vez por todas. O nosso maior problema hoje não é o pecado, é a crença sobre isso. As pessoas não sabem o que significa nascer de novo. O maior doutor da lei mosaica, o cara mais profundo no Velho Testamento, Jesus vai na casa dele e vai ter com Jesus de noite, com vergonha, que ele não foi de dia por causa do título que ele tinha de fariseu, chamado Nicodemos, em João capítulo 3. E ele perguntou a Jesus: o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Jesus disse: é necessário nascer. E sabe o que é que ele entendeu? Como eu já velho vou entrar no corpo da minha mãe? Jesus estava falando do nascimento espiritual. É o que acontece quando alguém crê em Jesus. Recebe Jesus como seu Salvador. Você nasce de... Só que isso não impacta na sua mente, não impacta no seu corpo. Isso vai impactar depois com o entendimento do que aconteceu no seu espírito. Muda todas as áreas. Mas enquanto não chegar em entendimento, você não exerce fé nessas áreas. É por isso que o fato de nascer de novo, você pode nascer de novo e viver toda uma vida na terra, não como filho de Deus, mas como se fosse um escravo. Porque não conhece as Escrituras. Porque não sabe o que Deus fez em Cristo. Porque não sabe o que lhe pertence. Você pode estar vivendo em Lodebar ao invés de estar sentado na mesa do rei. Porque se vê como um cão e não como um príncipe. Vamos voltar. Hebreus 10:14. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou. De que maneira? Por toda a eternidade, todos quantos estão sendo santificados. Quem nasceu de novo aqui? Deus já te vê aperfeiçoado em Cristo. Amém? Eu estou falando do Espírito, eu não estou falando da sua mente. Não estou falando do seu comportamento. Eu estou falando do seu estado espiritual aos olhos de Deus. Você tem uma posição aos olhos de Deus de justiça. Isso é uma dádiva da justiça. Porque o que se perdeu no Éden foi a identidade, foi essa posição. Por isso que Jesus disse: eu vim buscar o que se havia perdido, não quem se perdeu. Não foi Adão que se perdeu, foi a posição. Quando Deus olhou para Adão e disse: cadê você? É a posição que Deus está falando. Ele sabia que Adão estava escondido atrás da moita, mas ele não viu Adão na posição de justiça. Ele desocupou esse lugar. Então Cristo vem para nos trazer de volta uma posição de justiça. E é desse lugar que flui todo nosso relacionamento com Deus. É daí que vem todo entendimento de fé, de justiça, de amor, que me capacita e me habilita a perdoar os outros, porque eu vou entender que fui amado e perdoado. Porque se você, sabe, gente, deixa eu te dizer, na nova aliança, nós precisamos entender que ela nos capacita a receber de Deus para fazer para Deus.
Não é o homem fazendo primeiro para Deus fazer depois. Agora é Deus fazendo primeiro e te habilitando para fazer depois. Nós recebemos para. Evangelho é receber. Então entenda algo aqui. Olha o que é que ele diz. Aperfeiçoou de que maneira? Para todos sempre. Eu tenho boas novas para vocês que nasceram de novo essa noite e que fizeram Jesus Senhor das suas vidas. Vocês já foram aperfeiçoados, limpos, separados do seu velho homem, e agora você tem um verdadeiro eu em Cristo Jesus. Deus não vai te perdoar de pouquinho. Se o Banco Itaú ou Santander ligar para a Itaúana mandando mais um boleto, o que é que ela vai fazer? Deixa eu te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, um cara bêbado passou em alta velocidade e matou uma criança. E os pais dessa criança levaram ele para julgamento. Quando chegou lá, houve uma sentença. Só que os pais, a mãe da criança disse: olha, eu quero uma sentença para ele. E essa sentença ele vai pagar, era pagar tantos milhões, né, estando preso, e tinha que pagar uma indenização para a família. Ele era um cara muito rico. E ela argumentou com a justiça que até todos os anos da sua vida ele tinha que assinar um cheque de $10 para a família. Todo dia ele assina esse cheque. Quando aquele homem viu essa sentença, ele disse: não, eu prefiro a cadeira elétrica ou isso. Ele disse: eu prefiro a cadeira elétrica. Por que ela declarou isso? Porque ela queria que todo dia ele se lembrasse do que ele fez. Então assinar aquele cheque era lembrar o que ele tinha feito. E esse é o trabalho do diabo. Todos os dias lembrar e apontar para você todos os seus erros. Você não muda consciente dos seus erros, você muda consciente da justiça que vem de Cristo. É me enxergando na natureza dele que eu mudo. Não é me enxergando com o velho homem, é me enxergando com o novo homem. Eu preciso me revestir desse novo homem. Como? Olhando através da identidade perfeita que é Cristo, da humanidade perfeita que é Cristo. Ele é o modelo de humanidade, ele é o modelo de ser humano. Jesus não veio para me fazer um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor. Jesus veio para me fazer semelhante a Cristo. Se você for semelhante a Cristo, você vai ser um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um crente melhor, um pastor melhor. Porque é na identidade dele que nós somos transformados. A pior coisa do mundo é a culpa e condenação. Você sabia disso? E a maior arma do diabo é condenar você, ou lembrar você o seu passado. Só que o apóstolo Paulo, ele quando escreveu aos Coríntios, ele não se via mais como Saulo. E esse é o segredo do sucesso. É você parar de se identificar com o homem que você era e se identificar agora com a sua nova vida em Cristo Jesus. Porque é assim que Deus te vê, aperfeiçoado por causa da oferta que Ele fez. Ele te vê limpo, santo, perdoado, justificado, amém? Toda a sua dívida já foi paga. Quem pode dizer um amém? Amém. Hebreus capítulo 10, capítulo 12, 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora perfeitos. Hebreus 12 e 23. Hebreus capítulo 12, 23. A igreja dos... Porque Deus não tem segundo filho. Ele enviou um único filho para ser o primogênito de todos os primogênitos. Porque pela lei mosaica, a bênção de Abraão era para o primeiro. Na nova aliança, por que a bênção de Abraão vem para todos? Porque não tem segundo. Não tem aquele que aceitou a Jesus um mês atrás, está na frente. Todos, quando nascem de novo, são filhos primogênitos. Porque quem otorgou isso foi Jesus. Amém? Então a bênção vem para todos. Mudou tudo através da nova aliança. E olha que coisa interessante. A igreja dos... Deus só vê primogênitos aqui essa noite. Ele plantou um único filho. E olha quantos filhos ele colheu. Só que o que é interessante é cujos nomes estão escritos aonde? O Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora o quê? Agora o quê? Agora o quê? Olha para o teu vizinho e diga: já está bom para ir para o céu. Diga: Deus te vê perfeito em Cristo, não em suas obras, não no seu comportamento. Em Cristo Ele te vê perfeito. Gente, deixa eu te dizer, você nunca vai mudar o comportamento enquanto não se vê da maneira que Deus te vê.
E eu preciso me ver pelas Escrituras. E não me ver por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Mas quando eu me ver pelas Escrituras, eu vou entender que eu não sou carne. Mas pastor, eu tenho uma carne. Sim, o fato de você andar no carro não faz de você um carro. A carne é o meio pela qual a gente se localiza, se locomove. Mas eu não sou carne, eu sou um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Amém? E eu já nasci de novo. Eu já tenho uma nova natureza. Eu não sou escravo mais do pecado. Nenhum aqui que nasceu de novo é mais escravo do pecado. Na verdade, Deus te vê morto para o pecado. Enquanto você não se vê morto para o pecado, você vai viver nele. Mas quando você se vê morto para o pecado, ele perde o efeito sobre a tua vida. Você não tem que lutar contra o pecado, você precisa se ver morto nele. Amém? Então vamos lá. É tudo sobre crença, gente. É crer certo para viver certo. Estou fechando. Vamos ver o versículo de Colossenses 1:28. Quando foi que a gente foi aperfeiçoado? Diga, quando eu nasci de novo. Eu não estou falando do seu velho homem. Eu não estou falando da sua mente. Eu não estou falando do seu corpo. Eu estou falando do seu espírito. Vamos lá, Colossenses 1:28. A ele, portanto, proclamamos e aconselhamos e ensinamos a toda pessoa, a cada pessoa, com toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem. É o quê? Diga, isso é um estado espiritual. Diga, no dia que eu nasci de novo, eu entrei em Cristo. E todo homem que entra em Cristo é apresentado perfeito aos olhos de Deus. Você precisa acordar todas as manhãs e começar a dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Um certo pastor chegou para um jovem, o jovem disse: pastor, eu tenho um problema com maconha. E o pastor olhou para ele e disse: qual é o seu problema? Ele disse: eu nasci de novo, mas não consigo deixar a maconha. Ele disse: então você vai fazer o seguinte: toda vez que você for fumar, você vai acender o baseado e vai dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aquele jovem pegou o baseado e começou acendendo. Antes de acender, ele dizia: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Passou alguns dias, um belo dia, quando ele pegou o baseado que foi acender, ele disse: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Algo chegou como revelação para o coração. Puf. A fé cresceu nessa área. Ele olhou para o baseado e disse: o que é que eu estou fazendo com isso? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E ele nunca mais viveu aquilo. Não espere se tornar para declarar. Você declara porque crê. Então começa a declarar todos os dias, à luz das Escrituras, e você vai ver o que aconteceu. Um jovem tinha problema de pornografia na igreja, e ele me procurou. Eu escutei o testemunho do pastor. Quando ele chegou para mim, o Espírito Santo mencionou isso para mim, me lembrou o testemunho. Ele disse: pastor, eu não consigo sair da pornografia. E eu ia dizer um monte de coisa para ele mudar o comportamento. De repente o Espírito Santo me deu essa luz. Eu olhei para ele e disse: toda vez que você for olhar para a tela, você vai dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. E ele começou a declarar. Passou-se alguns meses, ele me procurou aqui na igreja e disse: pastor, você não sabe o que aconteceu? Eu estou livre daquele mal. E eu fui declarando. Um belo dia, quando eu entrei, que eu fui olhar, caiu a ficha. Eu não preciso disso, porque eu estou acima disso. Eu fui colocado em uma posição, amém, de autoridade, para viver o reino de Deus e manifestar o reino de Deus. Para que Deus nos deu a justiça? Para viver pecando? Não, diga, foi para reinar em vida. Diga, eu nasci em Jesus para reinar em vida. Por causa de Adão, todos nós morremos, mas por causa de Cristo podemos reinar em vida hoje. Tem alguém comigo aqui essa noite? Agora, Colossenses 1:28. Imagina dizer isso numa mesa de religiosos. Alguém vai se escandalizar? Qual é a grande coisa disso? Porque agora você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. 1 João capítulo 3, verso 9. As pessoas estão usando o comportamento para determinar sua identidade. Esse é o problema. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele,
e ele não pode continuar pecando, pois é nascido. Que parte de você nasceu de Deus? Eu estou falando do seu espírito. Ele não deseja pecar. Se você não entender isso, você vai dizer: pastor, eu nunca vi esse versículo. É do espírito que eu estou falando aqui essa noite. Amém? Não tem mais inclinação para o pecado, porque ele não tem natureza de pecado. Havia uma natureza nele, agora não tem mais. Você é um com Cristo Jesus agora. Só que agora você tem uma velha mentalidade. Por isso que eu falei no começo, existe uma diferença entre pecado, natureza, e pecar. Pecamos hoje por causa da carne, por causa dos vestígios do velho homem no software, que é a nossa mente, a nossa maneira de pensar antiga. Quem está comigo? Mas no espírito não tem mais desejo ou inclinação para o pecado. Tem alguém aqui? Esse é um assunto interessante. Hebreus 9:12. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos. Hebreus 9:12. Porém, mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, e de uma vez por todas, 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 conquistando a eterna redenção. Que redenção é essa? Diga: eterna. Não é até cometer o próximo pecado. Mas Gleison, você está dizendo aqui que eu posso pecar livremente? Não, gente. Eu estou dizendo que você não é mais escravo do pecado. Eu estou dizendo que você tem uma nova natureza e você pode andar em liberdade sobre o pecado. O que é andar em liberdade sobre o pecado? É viver acima dele. É não mais ser escravo. É entender que agora você tem força, tem nova natureza e tem graça para olhar para o pecado e dizer: eu não preciso mais disso, eu tenho algo muito melhor e superior, que é Cristo Jesus habitando em mim. Eu tenho uma nova vida. E ela é extraordinária. Nada que você possa fazer na carne se compara com aquilo que Jesus deixou para mim e para você. Vou repetir: uma vez que você experimenta a razão da sua existência, nada mais vai conseguir satisfazer o seu coração. Você vai viver vazio, sem propósito e sempre com medo do amanhã. Mas no dia que você entender a razão da sua existência, nada nessa terra, por mais que seja prazeroso e bom, se compara realmente com aquilo que você experimentou sobre o entendimento: por que eu existo, por que eu estou aqui, a razão da minha existência. Nós viemos dele e vamos voltar para ele. Irmãos, eu não estou te dando uma licença para pecar, eu estou te dando uma licença para viver uma vida próspera e vitoriosa. Andar pela graça é viver acima do pecado, é viver uma vida vitoriosa sobre o pecado, porque eu vou entender o que Cristo fez. O que é que Ele fez? Ele já me deixou. Eu não vou me aperfeiçoar, eu já estou nele perfeito. Eu me movo a partir desse lugar. Já fui perdoado. Ele não vai me perdoar, Ele já me perdoou. Mas Ele não me perdoou, gente, para eu pegar o perdão e fazer da maneira que eu quero. Não é assim. Quem faz isso não entendeu o que Cristo fez. Por que você, Paulo está dizendo, por que você vai ser escravo de algo que Cristo já te libertou? Por que você vai viver preso numa jaula que Cristo já quebrou até a prisão? Deus não levou cativo a prisão. A Bíblia diz que Ele levou cativo até aquele que aprisionava o ser humano. Satanás, o inferno, foi levado tudo cativo. Nem prisão tem mais. Porque eu vou me colocar em jugo que não pertence mais à minha nova natureza? Quem está entendendo isso? Uma coisa é você errar, uma coisa é ser escravo de algo que Jesus já te libertou. A guerra espiritual não é colocar Satanás numa jaula. A guerra espiritual é você manter o seu bom combate da fé e se manter na vitória que Cristo já venceu por você. Porque antes que o câncer venha, você já é vitorioso sobre o câncer. Você já é vitorioso sobre a falta, já é vitorioso sobre o pecado. Por quê? Porque Deus te colocou em um lugar em Cristo que você já é vitorioso. Está na hora de viver como vitorioso. O dom da justiça é dado para reinar em vida. E não eu ser reinado pela vida. Reinar em vida é governo. É viver acima das pressões. É entender que aquilo que foi feito em Cristo é maior do que minhas circunstâncias. E do que os impulsos da carne. Pare de se ver na carne e comece a se ver no que Cristo fez. E você vai viver uma vida vitoriosa em Cristo.
Amém? Fica de pé em nome de Jesus, porque não tem mais tempo. Eu vou terminar esse assunto depois, que é um assunto que parece complexo, mas é fácil, é simples. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova. É o quê? Queria chamar o louvor aqui à frente. Aleluia. Eu quero que você seja hoje como uma nova criação, como alguém que foi perdoado, alguém que entende o que aconteceu em Cristo, não um religioso indo para a igreja, mas você nasceu de novo, tem uma nova vida em você. Está na hora de usar a força que já está dentro de você para combater essa força externa que tenta te vencer. Tem alguém comigo aqui hoje? O que fez de você um pecador é a raiz que veio de Adão, não mais o que está em você. Você não é mais o velho homem. Aleluia. Hebreus 10 e 17, 16 e 17, por favor, na tela. Deus não recorda mais seus pecados. E é por isso que a gente não fica lembrando do pecado das pessoas. Eu acho incrível pessoas que foram perdoadas, que erraram pra caramba, fizeram coisas terríveis, julgando pessoas que erram, medindo pessoas que erram, porque essas pessoas, se não fosse o perdão de Jesus, onde elas estariam? Você não vence na sua força, você vence por causa do perdão de Jesus. Você só vai amar as pessoas quando você entender o quanto foi perdoado. Hebreus 10 e 16 e 17, por favor. Enquanto você não entender o poder do perdão, você nunca vai ter força para perdoar os outros, porque Deus não fica lembrando dos seus pecados. Para Deus é como uma criança que nasceu. Uma criança que nasceu hoje, ela não tem passado. Deus não vê passado em nenhum de nós. Olha o que é que ele diz: essa é a aliança que farei com eles. Depois daquele dia, diz o Senhor, colocarei minhas leis no âmago do seu coração, escreverei profundamente em sua mente. Verso 17. Concluiu: dos seus pecados e iniquidades nunca. Romanos 4, por favor, e verso de número 8. Bem-aventurado aquele quem o Senhor jamais cobrará o preço do... Isso aqui foi Davi, porque ele sabe o que ele errou com Batseba. E a Bíblia diz que ele se vestiu de pano de saco, de cinzas, mas ele disse: oferta não quisestes, holocaustos não quisestes, mas um coração rendido recebestes. Por isso que a misericórdia veio sobre Davi de uma forma extraordinária, porque Davi entendeu a força do perdão. E olha o que é que Paulo está citando o texto de Davi, dizendo: feliz é a pessoa que entende que o Senhor jamais cobrará. Por quê? Porque foi cobrado no corpo de outra pessoa, foi cobrado na oferta para a gente ceiar aqui essa noite. É por isso que quando você perdoar alguém, quando o diabo lembrar o que a pessoa fez, joga no lago do esquecimento e diga: eu perdoei. Perdoar não é esquecer, mas é lembrar de forma redentiva. Só que aqui é Deus perdoando. Ele diz o quê? Que não cobra mais o preço sobre o... Verso 9. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão, ou também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmo que no caso Abraão, a fé lhe foi creditada como... O que é que ele está dizendo? Isso aqui não é dado pela lei mosaica, pelas obras, porque eu sou circunciso ou incircunciso. Isso é pela fé que você recebe o perdão dos pecados, porque creio em Jesus. Imagina que o pastor Saulo vai lá para o mercado, compra 5 mil reais no supermercado, e quando ele vai passar no caixa, chega a Juliana, olha para ele e diz: deixa que eu pago, eu vou acreditar na minha conta, não vai ser na sua. E ela passa o cartão e diz: deixa tudo para mim. Creditar significa isso. Você recebeu o perdão, mas Jesus creditou na conta dele. Todos os seus pecados foram creditados na conta dele. Imagina agora, qual a loja mais cara de roupa que você conhece?
Imagina Marihó lá. Versace, né? Dolce & Gabbana. Sei lá. As mais caras que existem. Entre os dois lá passa 100 mil de roupa. Juliana vai lá e diz: peraí, vocês não vão pagar não. Eu vou passar o meu cartão de crédito. Você fica com as roupas, mas alguém passou? Alguém pagou por elas? Olha para alguém que está do seu lado essa noite e diga: ei, o mérito é dele. Ele passou o cartão dele de crédito, mas foi o seu próprio corpo. O que torna você aceitável aos olhos de Deus é a oferta que Deus ofereceu por você. Dizer que você não é aceito, dizer que a oferta não é perfeita. Eu não posso ceiar hoje, alguém vai dizer. É dizer, então, os meus erros não são maiores do que a oferta que Deus ofereceu por mim. Tem uma oferta entre você e Deus. O nome dele é Jesus. Foi creditado na conta dele. Sabe por que Deus não lembra do teu pecado? Não é porque tu é bom, não. É porque ele já pagou o preço dos teus pecados no corpo de Jesus. Só que o pecado trouxe miséria, enfermidade, morte e doença. E todas as consequências que isso trouxe também tem que ir embora. A gente não tem que entender só que é perdoado. A gente precisa entender que agora a gente é próspero. A gente precisa entender que agora a gente é curado, que a gente é vencedor, que nós podemos todas as coisas em Cristo. Então não para em uma área. Essa área afeta todas as outras, mas começa nela. Não é básico o perdão dos pecados. Não foi a gente se vê julgando, se culpando. E Deus quer que você hoje se veja da maneira que Ele te vê. E Ele não vê pecado em você, não porque você não erra, porque você tem uma nova natureza. Hamartanos ainda pode acontecer, que são ações de pecado, mas natureza para quem nasceu de novo não existe mais. Não tem mais velho homem. Amém? Então com esse entendimento a gente vai ser essa noite. Foi o sangue de Jesus, foi o cartão de crédito dele, não o nosso. E por causa do sangue dele você é livre essa noite. Então todos com alegria nessa noite. Vamos ceiar diferente hoje. E agradar a Deus, receba tudo que Ele fez por você. Quer agradar a Deus, receba tudo que Ele fez por você. Amém? Então vamos celebrar Jesus essa noite. Você pode celebrar isso. E agora não só te perdoou, mas te capacitou a perdoar também. Você pode perdoar as pessoas. Você pode perdoar o próximo. Existe uma habilidade sobrenatural em você para viver a vida agora. Existe uma nova natureza, uma nova essência, Bruno. Paulo disse: por quê? Como eu vou viver nessa vida se agora eu tenho uma nova natureza? Não tem como mais. Não estou dizendo que você não vai errar, mas você não permanece. Você não consegue permanecer por causa da nova natureza. Você não é mais escravo do pecado. Você nasceu de novo. Novo nascimento é algo muito sério. É uma mudança de estado espiritual. Precisa baixar download na sua mente hoje, urgente, do que aconteceu em Cristo. Porque senão você vai viver debaixo de jugo novamente. Toda área que você não consegue vencer na carne, se vendo pelo Espírito, você consegue vencer. Se vendo da maneira que Deus te vê, você consegue vencer. Você não é Mefibosete vivendo em Lodebar. Você é um filho que Deus preparou um banquete. Deus olha para muitos crentes que vivem se rastejando, comendo migalhas, e Ele diz: por que você não senta na mesa e come dessa plenitude que eu tenho para você? Para de viver a vida em Lodebar, uma terra sem pasto, se achando que é um cão morto, um Zé Ninguém. Não, você é filho do Deus vivo, filha do Deus vivo. Tem alguém recebendo uma cura agora no estômago. Eu vejo como se fossem úlceras. Sinto a presença do Espírito Santo tão forte aqui essa noite. Tem pessoas aqui que vivem se culpando, e o Senhor está dizendo para você: pare de se culpar, se perdoe, porque eu já te perdoei.
Está na hora de você aceitar o meu perdão. Eu não consigo lembrar do que você fez, porque foi creditado na conta do meu filho. Jesus já pagou por isso. E isso não te dá licença para viver pecando. Isso te dá licença para viver uma vida livre do pecado. Isso te dá licença para viver uma vida vitoriosa. Eu estou te dando hoje todas as licenças que você pode ter para viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Entendendo quem você é, entendendo sua nova natureza, entendendo o que Deus fez em Cristo. Dá para viver vitoriosamente. É possível. Só pega você nessa noite. Paulo disse: eu recebi do Senhor, mas também vos entreguei. Na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo. Tem alguém aqui que tem uma dificuldade enorme de se perdoar. Essa noite Deus quer que você se perdoe. Você não tem problema de entender o perdão de Deus. Você tem problema de se perdoar. Você se condena muito. E isso tem afetado a tua saúde emocional. E o Senhor te diz: se perdoe, porque eu já te perdoei. Todos juntos nessa noite podeis participar do corpo do Senhor. Pode mudar, mas sua posição em Cristo não varia e não muda. É um só em Cristo Jesus. Você é a justiça de Deus. Se veja dessa forma. Isso vai afetar o tipo de vida que você vive. Por que não orar por ela primeiro, para ela cear com a gente? Pega o pão e pega o vinho para ela.
você não vai se afastar. Você não vai se perder. Receba o poder do Espírito Santo agora. Não tenha medo de falar em línguas. Segura o pão dela. Estou mudando algo dentro de você, diz o Senhor. Todos que estão aqui essa noite, começa a orar em outras línguas. A renovação da mente é importante, mas orar em línguas também é importante. Agora dá o pão para ela. Já está sobre ela o poder do Espírito Santo, o dom da vida. Se ela comer logo o pão primeiro, receba o corpo do Senhor, filha. Coma. Segura ela, porque ela vai conseguir ficar em pé. O poder de Deus está sobre ela. Levanta o cálice. Esse é o cálice da nova aliança. Todos juntos podemos participar da ceia do Senhor nessa noite. E sejam totalmente renovados, fortalecidos, revigorados. Alguém com problema de alergia de pele. Eu vejo alguém com problema alérgico na pele. Sua pele o tempo todo fica estourando, sai manchas. É a mãe dela. Glória a Deus. Se voltou para Jesus, aí mamãe, dá um abraço nela. Quero encerrar essa celebração dizendo algo para vocês. Bora viver, gente. Vamos parar de ser religioso. Vamos parar de viver uma vida falsa e bora viver de verdade. Ser como criança, aproveitar mais a vida, aproveitar mais a família, aproveitar momentos, porque um dia essa pessoa vai embora e você não vai desfrutar. Ou a gente desacelera e aprecia, ou a gente nunca vai viver nada nessa vida. Você está esperando chegar velho e conquistar não sei o que, e essa coisa, a vida de conquista em conquista nunca vai parar. Mas o Senhor falou comigo de manhã. Passe o vídeo e diga para eles: bora viver, somos a graça. Amém? Que essa semana seja extraordinária na vida de vocês. Tem lanche lá atrás. Não saia sem comprar o lanche, que é para o retiro dos jovens. E a minha oração é que vocês vivam intensamente e desfrutem de tudo que Deus tem para vocês. Amém? Dá a paz e abraça teu irmão. E bora viver. Diga para ele: bora viver.